A Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida traz como convidado de hoje para o Momento de Paz, pastor Caio Fábio. Pensador, teólogo, psicanalista e conselheiro, Caio é autor de livros e conferencista com longa experiência no Brasil e no exterior. A Secretaria de Economia do Distrito Federal deseja a todos um bom momento de paz. A todos, em nome do governador Ibanez, da primeira-dama Mayara Rocha, declaro aberto mais um momento de paz, hoje com a presença ilustre do nosso mestre Caio Fábio, que é autor de mais de 150 livros, tem uma longa experiência como conferencista, uma história brilhante. E, doutor Caio, mestre, seja bem-vindo aqui nesse trabalho de saúde espiritual, de saúde mental que fazemos junto ao Serviço Público do Distrito Federal, entendendo que o serviço público é a forma de entregas de políticas públicas, de serviços e produtos à população e que torna a nossa vida em sociedade, em comunidade mais feliz, mais agradável, dependendo da qualidade dessa entrega. Nós estamos aqui muito honrados com a sua presença. O trabalho que o senhor faz é conhecido por muitos. E seja muito bem-vindo à Secretaria de Economia, à Secretaria de Qualidade de Vida, ao Governo do Distrito Federal. A palavra está com o senhor, mestre. Muito obrigado de coração, secretário André Clemente e amigos, todos os que se envolveram nessa minha vinda, que eu agradeço, e o privilégio é meu estar aqui com todos vocês e com todos os servidores que vierem a participar, a ver, a ouvir. Eu quero falar sobre a impossibilidade de se ter qualquer que seja a política pública efetiva sem que nós tenhamos um treinamento de paz. É impressionante como se faz treinamento para tudo. Só não se treina as pessoas para a vida em paz. E sem paz, o que a gente entende e o que Jesus ensina, e todos os sábios do mundo verdadeiramente lúcidos ensinam, é que é impossível a gente realizar qualquer coisa que tenha significado, que tenha continuidade e que produza o resultado objetivado por qualquer que seja o gestor lúcido e consciente, que é de promover saúde humana, desenvolvimento humano, bem-estar pessoal, capacitações que se manifestem e que cresçam, dons que se desenvolvam e, sobretudo, a alegria simples de trabalhar, de servir. Isso tudo decorre de uma harmonização interior, que a gente chama de paz. E a Escritura, por exemplo, eu estou aqui diante de mim com a minha velha Bíblia cinquentenária, que vem sendo lida por mim há tantos anos, aqui diante de mim, mas ela está toda gravada no meu coração, no meu entendimento. E desde o início daquilo que você possa chamar de revelação iluminada de Deus nas Escrituras, a insistência é pela paz. É sempre. E o que não é paz, o que é iniquidade, injustiça, desamor, privilégios egóticos, caprichos pessoais, injustiças e desigualdades brutais, realidades essas, todas elas, que quebram, que esfacelam, que destroem a possibilidade da paz, essas coisas que às vezes a gente nem nota o quão terríveis elas são permitidas entre nós como realidades da expressão
voraz da natureza humana. E aí aquilo que deveria ser não uma organização, mas um organismo de serviço, um corpo de serviço, onde cada um tem seus dons, suas competências, suas capacitações para servir, se transforma num lugar de conflito, de fragmentação, de disputas, de concorrências, de mensuramentos uns em relação aos outros, a perda de que a referência não sou eu contra ninguém ou ninguém contra mim mesmo, mas eu me melhorando a tal ponto que quanto mais eu consiga melhorar a mim mesmo, mais bem servida será qualquer população que seja que eu venha a servir, e que isso viaja dos nossos casamentos, passa por dentro das nossas famílias nucleares, atinge os nossos vínculos de parentela extensiva e acabam se manifestando em todos os outros modos de relação fraterna, vinculada, societária, social ou de qualquer natureza. Sem paz, Jesus disse, tudo afunda. Ele disse que uma casa dividida contra si mesma vem a ruína. Por exemplo, no serviço público, a gente fica acostumado com a ideia de que a concorrência tem que ser a manifestadora da competência. Então, é um contra o outro para se ver quem é que se sai melhor, ao invés de ser cada um se melhorando e o observador da governança, da gestão, aproveitando cada um, aonde cada um se sai bem, o que se tem é o oposto. É concorrência, é disputa, é inveja, é ciúme, é divisão, é boicote, é ouvido moco para não perceber a necessidade do outro, ou da coletividade, ou do grupo, ou do departamento. É um olhar que sorrir enquanto observa o outro como alguém a ser batido, a ser vencido, a ser superado. É óbvio que o que eu estou dizendo resumidamente aqui, quem quer que esteja ouvindo pode até pensar que seja uma fala exagerada, mas os que estão dentro do processo sabem perfeitamente como é que as coisas funcionam. Eu sei como elas funcionam a partir das milhares de famílias que eu ouço, milhões durante quase 50 anos de prática de atendimento humano. Vejo isso dentro de casa, vejo isso na relação de pais com os filhos. Tem gente que acha que é possível ter um casamento feliz com tanta raiva, amargura, desprezo entre os implicados que deviam ser cônjuges, mas acabaram se casando uns contra os outros. Ou famílias rachadas, divididas, de gente que se odeia, que se quer mal, que boicota um o caminho do outro, que põe tropeço, que cria armadilhas, produz tramas contra o outro, inventa, não de todo, mas o pedaço suficiente para criar dúvida e gerar inquietação. E ainda assim se pensa que com eventos familiares intercorrentes a gente pode manter isso tudo funcionando em paz. E eu não vi nem na história humana observável, registrada, e nem na acumulação da minha própria observação da vida humana, nenhum projeto dessa natureza que termine bem em nenhum âmbito da existência, inclusive nos governos, em qualquer expressão de governo. Um governo federal que promove divisão está destruindo a nação. Um governo local que não cria as condições
do ajuntamento e da reunião orgânica daqueles que são os servidores públicos, aquele que governe que não veja que isso é prioridade, está simplesmente amputando membros de funcionalidade extraordinária para a organicidade da governança, que aconteça com qualidade e com ação de criação espontânea, de doação feliz ao projeto e à proposta que está apresentada. Jesus disse, quando ele enviou um grupo de 70 discípulos dele, um grupo de 35 duplas, que foram de cidade em cidade, pregando o reino de Deus, convidando as pessoas, porque Jesus ia chegar depois e eles tinham ido numa missão preparatória. E o que Jesus disse a eles é que eles fossem completamente despojados, até cada aldeia, cada cidade. Mas lhes deu algumas instruções absolutamente imprescindíveis, dentre as quais existe essa. Ele disse: ao chegardes numa casa, verificai se ali existe algum filho da paz. Se houver um filho da paz, entrai nessa casa e permanecei nela. Mas se não encontrardes nela um ponto de paz, um conector de paz, um filho da paz, ide adiante. E eu sempre achei isso absolutamente interessante, porque ao promover uma missão de natureza essencial, no que dizia respeito a enviar emissários, preparando o caminho para a chegada dele, que é anunciado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz, antes que ele chegue, ele diz aos discípulos: vejam que vocês escolham lugares de qualidade, escolham lugares aonde haja filhos da paz, porque é praticamente impossível construir qualquer coisa boa, útil, duradoura, que tenha a capacidade de atravessar gerações produzindo o que é bom, sem que isso seja o resultado da semeadura das sementes de paz. Não é intriga, não é polarização, não são uns contra os outros, não é no ódio, não é na raiva, não é na disputa, não é na belicosidade, não é na guerra subreptícia, não é jogando uns contra os outros, instituições contra instituições, servidores públicos de uma área contra servidores públicos de outra área, não é mediante a rachadura de todos aqueles que foram instituídos para serem servos e promotores da vida mais saudável, mais pacificada, mais humanizada que se possa produzir numa dada sociedade humana. E numa organização como a da nossa governança, no espírito democrático, se não houver isso do primeiro escalão até as últimas instâncias do serviço, se não houver esse espírito de unidade, se não houver esse espírito de commonness, como se diria em inglês, dessa realidade que nos é a mesma, que nos é comum, se não houver esse sentido comunitário desde os primeiros círculos concêntricos até os mais amplos, envolvendo o país inteiro e o mundo, se não houver essa disposição no interior, na mente,
no raciocínio, se a ideologia não partir desse pressuposto, tudo que se institui é guerra de uns contra os outros. Nós temos visto durante toda a história humana. São guerras étnicas, guerras culturais, guerras políticas, guerras geopolíticas, guerras por commodities, guerras religiosas, guerras econômicas, guerras tecnológicas, guerras de natureza absolutamente indescritível, de tão patéticas que algumas delas se manifestam, mas guerras. Guerras enfraquecem, guerras diluem, guerras drenam, demandam energias. Inimizade é algo muito tenso, esvai o poder interior de construir, produz ansiedade, gera um espírito de armamento, de defesa, de desconfiança. Boa parte do que seria produção passa a ser apenas construção de defensividade e de paralisia. Vai destruindo toda a organicidade daquilo que se quer e que não é realizado pela boa vontade de um só, mas pela média ponderada do consenso de paz que se estabeleça como ideologia funcional de quem quer que queira ser produtivo num dado organismo de funções e de serviços. Se vocês encontrarem um filho da paz, se houver um filho da paz num departamento, numa área de serviço, ele pode ser o promotor daquilo que não se imagina. Foi por isso que Jesus não disse: se ali houver, e todos os que ali venham a estar presentes vierem a ser todos filhos da paz, então ficai neste lugar. Ele não disse isso. Ele sabe que o filho da paz é sempre minoria. O desejo de todos nós é que fôssemos maioria, ou que fôssemos todos filhos da paz. Infelizmente, o treinamento da divisão, da concorrência, da volúpia pelo poder, da voracidade e a atitude de belicosidade animal que nos habita, não dá lugar à educação da paz, às políticas da paz, à cidadania da paz, ao serviço da paz, a tudo aquilo que a paz promove, sem o que nada é feito. Ou é feito com energias completamente diminuídas. Portanto, não se alcança o objetivo. A gente não precisa ir tão longe no nosso país para ver como a tese que eu apresento aqui, que não é minha, é do bom senso da sabedoria humana durante a história, e é o cerne do ensino de Jesus quanto ao convívio humano, que é a paz, porque ele é apresentado como sendo o príncipe da paz, ele é chamado de conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas os que a escolhem são poucos. Por isso não é preciso que todos sejam filhos da paz, mas qualquer política de governança tem que se concentrar nos pacificadores. Como disse Jesus, os pacificadores são os sumo pontífices das realidades humanas, são os que constroem pontes, são chamados de filhos de Deus, bem-aventurados, os fazedores de pontes, os que preenchem abismos,
os que ocupam espaços, gaps, vazios, aqueles que se dedicam a se deitarem e se transformarem em pontes vivas sobre a tormenta, para que outros consigam atravessar, chegar a um lado melhor. São esses os seres humanos mais ricos, mais produtivos, mais vitais, mais essenciais. As grandes manifestações de realidades que se tornem bem-sucedidas não são patrocinadas pela concorrência feroz e desleal que se promova entre as partes de um dado grupo, de uma dada organização, de uma dada instituição. Quem assim estimula gera uma fragmentação corrosiva. E Jesus disse que casa dividida cai, casa erguida uma sobre a outra, sem o fundamento dessa paz, promove destruição e autoaniquilação. Eu vim aqui hoje para dizer e para estimular a que todos os que estejam me vendo e ouvindo se ofereçam para ser pontes relacionais. Isso não significa que se vai encontrar um mundo aperfeiçoado, melhorado ou super, hiper facilitado para nós. Não é assim. A paz é fruto de persistência, de perseverança. A gente tem que aprender renúncia para crescer em paz. Tem que aprender a resiliência para andar em paz. Tem que ter segurança pessoal. Tem-se que saber quem se é, qual o nosso significado, qual o nosso valor, qual o nosso dom, qual o nosso chamado, qual a nossa melhor chance de serviço. E a gente precisa saber que o melhor modo de manifestar isso é através de trabalho, de eficiência, de eficácia, manifestos, através de uma existência pacificadora, que não só produz, mas produz agregamento, sinergia, proximidade, ajunta feixes, aumenta correntes, coloca tudo a serviço de uma manifestação maior. Eu ia dando o exemplo desta pandemia no nosso país para não olhar para o mundo inteiro. E ver, por exemplo, o que a política da hostilidade, da divisão, da guerra, da inimizade de uns contra os outros, do federal contra o estatal, ou o distrital, ou o municipal, todas essas quebras do executivo contra o judiciário, ou do executivo contra o legislativo. Provocações e provocações, rachaduras e rachaduras, de modo que o país inteiro está fraturado, numa fratura que se torna cada dia mais exposta, mais feia, com promessas ou ameaças de fragmentações institucionais. Como é que se pode esperar que qualquer que seja a prosperidade inventada venha a se realizar entre nós? São todas promessas de magia, são todas promessas enganosas, são fake promises, não tem absolutamente nada a ver com a chance de produzirem a realidade, porque se o que eu promovo é antagonismo, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles?
Como haverá um país que se levante da sua própria desgraça se não houver acordo entre as partes? Como nós venceremos algo que mata de maneira eficiente e eficazmente comum, numa transmissibilidade sem discussão entre as variantes, enquanto nós, que somos os atingidos, nos odiamos uns aos outros, nos boicotamos mutuamente, evitamos o que pode curar, promovemos o que não tem eficiência e eficácia, dividimos as forças que deveriam estar unidas no mesmo combate, e todos os dias alguém se manifesta com a vontade de, ao invés de unir, dividir, estabelece abismamentos cada vez mais intransponíveis do processo, e a população vai se sentindo na obrigação de escolher lados e de se armar. E eu fico olhando para o ano que vem com muita preocupação no coração, porque a tentativa de pavimentar o pior vem sendo feita e só pode ser enfrentada pelos homens e mulheres de paz, gente de boa vontade. A gente não vence polarizações polarizando-nos na mesma intensidade já polarizada, só que no nosso caso na outra direção e extremidade. Polos antagônicos não são vencidos pelo choque uns dos outros, não é assim que eles se resolvem. Polos antagônicos são vencidos quando a lucidez vai tomando conta da maioria e a maioria vai deixando os polos, por entender que os polos são idênticos, que os polos são egocêntricos, que os polos são etnocêntricos, que os polos são centrados em ideologia de radicalismos e de visceralidades antagônicas. Só aqueles que vão percebendo que nas polarizações só existe choque destrutivo, implosões, só existe o efeito pueril da desgraça. O que nos pode salvar de polarização é a compreensão de que a saúde habita sempre a moderação, que os excessos são sempre adoecedores e que as escolhas por aquilo que se põe para existir como antagonismo absoluto a alguma outra coisa ou lado do processo, ambas as coisas que assim se entendam estão fadadas a promoverem apenas o que vai miserabilizar a existência da maioria. Nós estamos vivendo como nunca. E eu diria que, eventualmente, nem no período da ditadura militar, que eu acompanhei toda, e meu pai foi atingido por ela, eu nunca vi um tempo de tantas radicalizações e ódios. Você tinha minorias com raiva do governo militar, e o governo militar com alguns loucos querendo pegar essas minoriazinhas, os comunistas. Quase todos amigos meus, alguns já morreram, outros estão vivos. Todos com a cabeça branca, com a barba branca, todos cansados. Todos se equilibraram, todos viraram sensatos, todos se acalmaram. Mas eram eles aqueles que se julgava que eram os inimigos da nação e não tinham poder nem para fazer a menor das ações antagônicas acontecerem. Hoje eles mesmos todos, os meus amigos, sabem disso. Nem naquele tempo, nem quando eu tinha amigos exilados, a gente sentia o país tão dividido como agora. Agora, aparentemente, a gente está vivendo sob uma ordem institucional de natureza democrática,
mas nunca houve tanta ameaça, tanta anarquia destrutiva, tanta ruína sem projeto de soerguimento de coisa alguma, destruição pela destruição, pela a inimizade e desprezo contra a natureza, a raça, o modo, a cultura do outro. Sem paz, nada se torna forte. Eu, sem paz, não tenho poder de produzir para minha família. Eu tenho 6 filhos, 5 netos, minha esposa, uma quantidade enorme de outras pessoas que dependem para viver de mim, do que eu faço. Sem paz a gente não levanta. Sem paz a gente existe com a energia que sobrou. Sem paz não há dentro de nós a projeção do que de melhor a mente poderia construir e projetar para realizar. Sem paz vem o enfraquecimento que produz pânico, que produz desistência, o que gera aqueles cansaços falentes no coração da gente. Sem paz, a gente não se levanta para ser grande nunca, para tratar das feridas. Enquanto a gente não é filho da paz, a gente abre feridas. É só quando se é filho da paz que a gente não quer saber quem são os feridos e cuida de todos. A paz indiscrimina. A paz não faz acepção de pessoas. A paz acolhe. A paz não quer saber quem são os que estão com frio. Ela quer promover cobertura e cobertores, acolhimento e agasalho. A paz não pergunta pela ideologia dos famintos. Ela se apressa para socorrer. A paz produz os seres mais fortes. Os seres mais fortes são aqueles que não têm tempo para olhar para trás, para voltar para responder a insultos, para brigar as guerras que não são as lutas da paz. Por isso que Paulo diz é que se deve combater o bom combate, que são todos os combates da paz. Paulo também diz que no que depender de nós, no que depender de mim, eu devo ter paz com todos os homens. É o que eu tenho tentado fazer nos últimos 50 anos. Do que tem dependido de mim, eu tenho buscado ter paz com todos os homens. E tenho resistido com paz o ódio daqueles que pela minha pregação de paz me odeiam, porque há aqueles que odeiam o que eu estou dizendo aqui. Hoje em dia, essa fala de paz é chamada de marxismo cultural. Compaixão, misericórdia, compassividade, acolhimento, ajuda mútua, solidariedade, empatia, carinho indiscriminado, tudo isso ou é coisa de otário ou é coisa de marxista ideológico e cultural. Até a prática e o ensino de Jesus são chamados hoje por algum nome dessa natureza ideológica, por aqueles que não querem paz na Terra. Mas nós não temos que ter tempo para dar as agendas da divisão entre nós. Nós temos que fortalecer todas as agendas da pacificação. Sabendo de uma coisa, eu podia falar aqui a próxima semana inteira, porque a minha vida é essa. Então, se você me desmaiar, eu te falo de paz e do que o Evangelho diz e do que paz produz, como força e poder. No entanto, para concluir, eu quero só deixar um texto do apóstolo Paulo aqui na carta dele aos Romanos,
no capítulo 14, no verso 17, quando ele diz o reino de Deus, e o reino de Deus é uma definição de natureza teológica e existencial e escatológica. É teológica porque ela é assim classificada, porque foi anunciada por João Batista e Jesus é indicado como sendo o rei do reino, o príncipe da paz, do evangelho, que significa boa nova. Então, o reino de Deus é uma categoria teológica. E o reino de Deus é também uma categoria de natureza existencial, porque Jesus diz em Lucas 17 que o reino de Deus não é uma torre, não é um zigurate, não é um centro de observação de estrelas, não é um templo, uma catedral majéstica, não é absolutamente nada disso que se possa fazer com pedra, tijolo, com diamantes e preciosidades. O reino de Deus não é deste mundo, o reino de Deus não é feito com pedras e tijolos. O reino de Deus não são pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos. O reino de Deus não é marcado com pedras, ele é apenas subjetividade discernida no coração. Por isso Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência, pois estará dentro de vós. Aqui. A catedral sou eu. O governador de mim mesmo sou eu. O presidente da minha consciência sou eu, submetendo-a ao Evangelho. Isso tudo tem que começar em mim. Tem que ser uma escolha minha no que eu faço. E não adianta dizer, eu perdi a cabeça porque era sobre-humano. Mentira. A gente pode ser filho da paz até o fim, sem o argumento de que saiu do sério, quebrou a cara do outro, porque era inumano suportar aquilo. O ser humano tem poder de suportar tudo o que determine na sua consciência ser melhor e mais justo. Portanto, o reino de Deus também é uma categoria de natureza interior, existencial, subjetiva. É o crescimento da obediência ao mandamento de Jesus, que é amor. Amor por mim mesmo, amor pelo próximo e amor a Deus amando ao próximo a vida e a natureza, porque ninguém consegue amar a Deus como invisível. O apóstolo João disse, ninguém jamais viu a Deus. Se eu não amar ao meu próximo, a quem eu vejo, como eu direi que amo a Deus a quem eu não vejo? Portanto, se eu quiser amar a Deus, que eu o ame na relação com o meu próximo. E amor não anda sem paz. O amor é pacificador, onde ele está presente, a paz se institui. O olhar muda e o objetivo da vida é vencer, não pela humilhação, mas pela conquista da mente e do coração. E o reino de Deus é uma dimensão social e econômica também. E é o que Paulo diz ao definir aqui, o reino de Deus é paz. O reino de Deus é paz. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Se você que está me ouvindo, eu estou concluindo, quiser repetir isso comigo no seu coração, na sua mente, repita. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a dimensão que inclui também o plano e a percepção e a compreensão econômico-social.
Porque não adianta a gente dizer que vai produzir uma sociedade pacificada se antes não houver justiça. Não existe paz onde não há justiça. Somente aqueles que cresceram e evoluíram muito na compreensão, na prática e na experiência do poder da paz é que conseguem manter a paz em meio à injustiça, à iniquidade e ao abuso. A grande maioria dos seres humanos não tem essa capacidade e a maioria jamais terá. A maioria jamais chega no nível de ambicionar a paz de tal modo e que venha a crescer de tal maneira que se torne mestre do próprio coração na prática da paz. A maioria quer uma média ponderada, quer um olho por olho, dente por dente da paz. Olha, me faz bem que eu faço a você. Começa você que depois eu retribuo. É troca. A paz que a maioria concebe é barganha. Você deixa eu ir que eu te deixo também. Não bota o pé no meu caminho, senão eu te dou uma pernada. São poucos os que, com pernada, sem pernada, com empurrões, são empurrões, não se desviam da rota da sua consciência pacificada e seguem. A grande maioria, deixa eu dizer, se a gente não promover um mínimo de justiça, e justiça é justo que se promova, justiça não é um dever, justiça é um direito, justiça é um privilégio, justiça é condição sine qua non para que qualquer coisa daí se derive e cresça para o bem. Tem que haver justiça, tem que haver melhor distribuição econômica, tem que haver equiparações de natureza equivalentemente justas. Não tem que haver igualitarismo, mas tem que haver a igualdade da proporcionalidade do serviço, se atingindo o máximo de possibilidade para que cada um seja fortalecido na sua disposição de fazer melhor. Mas quando 1% da população, como é o caso no Brasil, detém praticamente 50% de todo o produto interno bruto da nação, fica difícil ter paz no meio de tanta injustiça. E eu fico vendo os governos trazerem novos secretários de segurança, aí bota o exército, tira o exército, cria grupos, forças-tarefas, não vão resolver nunca. Paz com bala, com chumbo, paz do Witzel, paz dos grupos armados aqui, do desejo que diz quero armar a população, quero armar a população. Isso não é um filho da paz. É um filho das matilhas, não da paz. Além do que, aquele que é filho da paz não consegue pensar em paz só para si mesmo, ele sabe que a paz começa com justiça, com equiparações, com ajuda, com facilitação. Estimula-se cada um a crescer, mas se dá os instrumentos para que cada um cresça. Tem que haver igualdade, pelo menos na tentativa de instrumentação de cada pessoa, para que cada um tenha o estímulo ou a esperança mínima de crescer e atingir um outro patamar. Sem justiça, não há paz. No casamento, com o marido abusivo, espancador da mulher, ou que tem um salário maior e acha que pode ser o tirano da casa, sem justiça não haverá paz aí. Sem relação justa com os filhos,
e os filhos com os pais, não haverá justiça nessa casa. Sem justiça nas coisas mínimas. Meu Deus, eu já assinei na vida mais de 5, 6 mil carteiras de funcionários. Eu já tive mais de 1.000 pessoas trabalhando comigo e para mim é um tempo só, durante décadas e décadas. Eu sei na prática que sem as equivalências que se possa estabelecer, você não atinge aquele nível de pacificação que gera alegria, que gera felicidade. Porque o objetivo de tudo é que todo mundo faça tudo com felicidade. As políticas da paz visam produzir felicidade. Justiça produz paz. E paz gera alegria no Espírito Santo. Gera aquela efusão do serviço feliz, da manifestação dos dons e dos talentos, sabendo que você terá o espaço para expressá-los e os olhos de reconhecimento para vê-los e para estimulá-los. Qualquer que seja a prática mínima, do mínimo que eu estou dizendo nesses minutos que eu usei até aqui e que termino de usar agora, sem essa consciência, não existe absolutamente que se possa fazer, nada. Nem no nível pessoal, nem na sociedade familiar, nuclear e extensiva, nem no trabalho, nem no funcionalismo público, nem nas instituições maiores, nem nas médias, nem nas menores do nosso país. E nós sempre teremos um país em estado de guerra, pequenas guerras, guerras no campo, guerras, como a gente viu agora, um jagunço, como simbolização da produção agrícola. Isso é um sinal de guerra, guerra na ameaça de jogar caminhoneiros contra o povo, guerra na ameaça de botar o exército contra a vontade democrática, guerra no que se pede à população que se arme para que ela mesma seja a milícia de alguém contra a instituição democrática, ameaças e ameaças e rumores e bastidores que a gente acaba sabendo de mais intenções que vão sendo concebidas, aninhadas em corações que só concebem e só geram ovos de serpente. Nesse espírito, nesse estado, nosso futuro é de calamidade. E enquanto essa palavra simples que eu estiver dizendo aqui não for crida, no Palácio do Planalto, no Congresso, nas instâncias de justiça, nas polícias, nos governos, nós vamos enxugar gelo até a nossa mão empedrar-se de ficar irregelada e nós não vamos produzir nada. Uma outra hora, eu espero vir aqui dizer outras coisas sobre paz e sobre as suas aplicações na segurança pública, uma quantidade enorme de coisas que, de certa forma, eu conheço de modo visceral e intestino pela minha prática pastoral. Mas por hoje eu paro aqui com essa pílulazinha que afirma de maneira indelével e verdadeira que sem as políticas da paz ninguém alcança justiça e prosperidade e alegria. E esse último item estabelecido pela medição de qualidade de vida de um povo, que é a referência
da felicidade coletiva e social de um povo que não é medida por esturros de torcidas em estádios, nem por 4 dias de carnaval, nem por praias cheias no verão, mas por ventres alimentados, assentos escolares ocupados, crianças famintas, merendadas de alegria e felicidade nutriente, professores remunerados e distribuição de maneira que busque aproximação maior de todas as formas de justiça possível na relatividade de uma sociedade ainda tão precária como a nossa. Mas se a gente não tiver essa consciência, a gente não sai da areia movediça dentro da qual aparentemente temos estado. Às vezes a gente bota um palmo para fora e desce 2, mas nós não vamos desistir. No que me diz respeito, enquanto eu viver, essa é a palavra, é a única ideologia da vida que eu tenho para anunciar aonde quer que eu esteja. E muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu desejo de todo o coração que Deus nos abençoe e que nos abra o entendimento para essa compreensão, que parece tão simples, mas tem o poder da mais profunda revolução. Podem crer. E obrigado. Mestre Caio, quero agradecer a Deus por sua existência, por seus conhecimentos e por essa possibilidade de estarmos juntos, lhe escutando, lhe ouvindo. Fortes provocações, fortes reflexões, e espero que esse discernimento chegue a cada servidor que participou aqui com a gente. Esse conhecimento, Caio Fábio, fica disponível no YouTube, então as pessoas podem, aqueles que gostaram, podem encaminhar para os colegas, e que sejamos, como o senhor bem falou, pais de família, mães de família, filhos, Amém. Servidores, membros da sociedade, políticos, gestores, governantes, melhores, né, a cada Amém. dia, e possamos inserir em nossas agendas de pacificação. Eu Amém. estou muito emocionado, muito honrado com a sua presença. Muito obrigado, Amém. mestre. Muito obrigado. Estou ansioso pela próxima oportunidade. Eu terei todo o prazer, e assim que essa imunização venha a estar mais tranquila, porque eu estou imunizado já tem algum tempo, mas eu tenho aqui morando comigo 2 netas de 21 e 23 anos que ainda não estão. Então, por proteção a elas, eu tenho me protegido, até que elas também estejam imunizadas, e aí eu e minha mulher estaremos livres para outros compromissos, e nesse dia e nessa hora eu quero ter o privilégio ou de recebê-lo aqui em casa, recebê-los a todos, como também a alegria de visitá-los. Será uma honra para mim. E que Deus nos abençoe. Amém. Muito Amém. Obrigado, Caio. Será uma honra conhecê-lo pessoalmente. Obrigado mesmo. Até a próxima, com a graça de Deus. Até. Beijo a todos. Amém. Beijo.